Graça e paz, amados. Graça e paz. Graça e paz, eleitos, abençoados. Graça e paz. Estão dando as primícias ao Senhor, né? Já que domingo é um dia que muitos não trabalham e pela manhã já está na casa do Senhor, onde Deus fala com toda a autoridade e poder para dar suas primícias ao Senhor. Amém? E eu quero, antes da iniciação dessa manhã, dar uma palavra em termos de prosperidade financeira. Aleluia. Receba. E também falar depois um pouquinho dos 25 anos da instituição Comunidade da Fé no Brasil. Amém? Mas eu queria que colocasse aqui na tela 2 Coríntios 6:9. 2 Coríntios 6:9. Amém? Perdão, 2 Coríntios 9:6. 2 Coríntios 9:6. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia abundância, em abundância também ceifará. Eu fiz uma pergunta ao Senhor, nesse cuidado que a gente tem pelo rebanho, porque tem que se entender a palavra de uma forma revelada, para ela não ficar em línguas. Você lê, mas ela fica em língua, está em língua e você não entende a plenitude, está no concreto dela. E você sabe que dentro de uma igreja, na mesma igreja, tem pessoas que ganham um pouquinho, outros um pouco mais. E talvez hoje uma pequena minoria ganhe um salário que todos deveriam ganhar. Analisando o versículo, querendo pela fé que é assim, tenho certeza que é assim, funciona. Mas eu fiz uma pergunta para o Senhor. Por exemplo, quem ganha um salário, não tem como dar muito. Quem ganha um salário não tem como dar muito. Então isso aí nunca vai, segundo a palavra, nunca vai colher muito. Como ele vai dar muito se ele ganha um salário, Senhor? Isso aí está, como diz aí, sem esperança. Se ganha R$1.000 também, como ele vai dar muito? Quem ganha R$1.000 não tem muito para dar, já que nem R$1.000 é muito. A minha fé eu vejo que Deus multiplica. Mas deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar lá. Aí o Senhor disse no meu coração: todos têm o seu muito para dar. Todos têm o seu muito para dar. Eu perguntei ao Senhor, mas como? Todos têm o seu muito para dar, mesmo que ganhe um salário mínimo. Mesmo que ganhe R$1.000, mesmo que ganhe R$2.000, todos têm o seu muito para dar. Depende desse muito, você vai liberar para eles, que eles tenham fé para dar. E que não dê também porque você está falando, mas que isso produz a fé. Eu disse, mas qual é o muito? E o Senhor colocou no meu coração. Por exemplo, quem ganha um salário hoje é 724, né? É o teto de todo o Brasil, mas tem estados que dão um pouquinho mais, estados que dão a mesma coisa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o teto é 700, nacional 724, mas ele sempre, o salário do Rio é um pouco maior. Em São Paulo, o mínimo é um pouco maior. E o Senhor colocou no meu coração assim. Por exemplo, quem ganha 724? Qual é o dízimo desse irmão? R$72,24. E qual é o muito desse irmão se ele tiver fé? R$72,24. Ele dá o dízimo dele, porque tirar como oferta R$72,24 para esse irmão é muito. Esse é o Senhor. Amém? Qual o dízimo de quem ganha R$1.000?
100 100 reais. reais. E qual o seu muito? Uma oferta Dá de 100 100 reais. reais. Porque tirar 100 reais de 1000, além do dízimo, é muito. Amém? Qual é o dízimo de quem ganha 2.000 reais? 200 reais. Qual é o seu muito? É uma oferta de 200 reais. Amém? Porque o seu muito não pode ser menos do que o dízimo. Se ele tiver fé para fazer isso, vai começar a multiplicar. Amém? Se esse irmão Amém. tiver fé para fazer isso, vai começar a multiplicar. Qual é o muito, Senhor, de quem ganha? Qual é o dízimo de quem ganha 3.000 reais? 300 reais. E qual é o muito, se o irmão tiver fé para fazer isso? 300 reais. Porque quem ganha 3.000, tirar 300 reais, já é muito. Não é muito para quem ganha, como o Silvio Santos, não é? Eu estava dando um labol, eles gostam de acusar os evangélicos, eles disseram assim, o pai do Neymar já deu mais de 13 milhões de dízimo. Mas se ele deu, o problema dele, tem um site com isso. Mas para dizer que está dando muito para a igreja, o pai do Neymar já deu, porque o pai do Neymar é evangélico. É o segredo da criança. Então por isso que o filho dele está ó. Sabia que tinha um segredo ali. O filho dele pode fazer algumas besteirinhas. Mas o pai está lá, o pai que administra tudo, né? O pai que é o seu procurador, o pai até um certo tempo não liberava quase nada para ele, não, você está muito novo, deixa que eu administre, você está muito novo, deixa que eu administre, você está muito novo, deixa eu administre. O pai que administrava tudo, não, deixa no banco lá, deixa rendendo, deixa no banco, deixa rendendo. Você só tem 19 anos, não sei disso tudo não, você só tem 20 anos, não sei disso tudo não. Agora ele fez 21 anos, ele fala, não pai, peraí, eu tenho 21 anos, não. Já completei as 2 maioridades, a plenitude da maioridade. Mas para o pai do Neymar dar 100 reais, 200 reais, 300 reais, isso não é muito. Mas todo mundo tem o seu mundo. Amém? Ah, mas o muito do irmão é X. É o seu muito. Amém? Como aquela viúva que Jesus olhou e todo mundo depositava grandes quantias. E a viúva foi e deu tudo que tinha, todo o seu sustento. Ela deu o seu mundo. Amém? A Bíblia não diz o que aconteceu com ela, mas com certeza aconteceu muitas coisas. E se a Bíblia fosse escrever tudo o que aconteceu, está num livro desse tamanho. Ninguém ia ler a metade da metade dela durante a sua vida. Mas pela fé nós temos certeza que aconteceu muitas coisas com ela. Amém? Porque ela deu o seu muito. Os outros não deram o seu muito, deram o que sobrava, que não fazia falta, que sequer produzia um efeito. Amém? Então diga assim para o seu irmão, você tem o seu muito. Você tem o seu muito. Para produzir multiplicação do que você tem. Para produzir multiplicação do que você quer. Amém? Como todos os filhos têm que ouvir a mesma coisa, o Espírito Santo já ouviu, Rio de Janeiro está cansado de ouvir, vocês aqui também. Então, como multiplicar o seu financeiro? Você tendo fé. Não faça se isso também não produziu fé. Não é? E se não produziu fé, peça a Deus que a palavra que você ouve produza fé, para você ter certeza instantânea e aplicar ela. Porque se a palavra que você ouve não produzir fé, também ela não funciona. Amém? Aí daqui a 15 anos, daqui a 30 anos, onde o irmão já era para ser um dos maiores empresários do Brasil, já era para ser um dos mais conceituados financeiramente do Brasil. Continua a mesma coisa. Por quê? Continua a mesma coisa daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Porque a palavra não produziu fé. Porque a fé é sinônimo de sucesso. Diga para o seu irmão, a fé é sinônimo de sucesso. A fé é sinônimo de prosperidade, de bênçãos. A fé não é sinônimo de legalismo, nem de atrofiamento, nem de retrocesso. A fé é sinônimo de avanço, sucesso. Então diga assim, cada um tem o seu muito.
Cada um tem o E seu. o seu muito não é o dízimo, é a sua oferta. O dízimo, quando você dá o seu dízimo, você está tirando todas as maldições que possam vir, está eliminando todo o efeito do gafanhoto, do migrador, do destruidor. Você está estabelecendo um equilíbrio nas suas finanças. Mas quando você começa a semear, dízimo não é semente. Amém? Porque aquilo, quando você semeia o dízimo, você está fazendo uma coisa que não é seu. Você está dando aquilo que é do Senhor. E dar o que é do outro é fácil. Não é? É um exemplo, a pastora Márcia diz assim, ó, eu vou pegar R$200 do pastor Fernando, eu vou dar. Aí é fácil. Não é? Não deu dela, deu do pastor Fernando. Então quando você dá o dízimo é do Senhor. Amém? Agora a oferta já pertence a você. Aí que é a fé. Aí que é a coragem. Aí que é a fé bíblica, que pertence a você. Amém? Você está tirando daquilo que pertence a você. Aí é fé, aí é coragem. Amém? Amém. Aí você está usando a fé. E aí você prospera. Porque se você for para a internet ver testemunho de prosperidade, você vê muitos testemunhos de pessoas que estavam falidas, não tinham nada. Não é? E hoje ganham muito. Porque eu quero dizer para você que R$1.000 não é ganhar muito, R$2.000 não é ganhar muito, R$3.000 não é ganhar muito, R$4.000 não é ganhar muito, não. R$5.000 não é ganhar muito. Ganhar muito é de 15 para lá, de 20 para lá, de 30 mil. Ele está na mão dos descrentes lá fora. Ele está na mão deles. Tinha que estar na mão de quem? Nas nossas mãos. Ah, eu sei, mas eu já ganho R$2.000. Eu não dou dízimo, eu ganho R$2.000. Eu não ganho muito não. Eu ganho não dou dízimo, eu ganho R$3.000. Não sei nem isso aqui, não sei nada daqui, amor. Estou dizendo isso. Amém? Eu digo para minha filha que está fazendo faculdade. Eu digo, minha filha, você estuda tanto. Quando você se formar mesmo no começo, você não pode ganhar menos de R$15.000 por mês. Você estuda tanto, fica até 1h da manhã estudando. Às 5h da manhã acorda, dorme 4 horinhas só. Não pode ganhar menos de R$15.000. Eu digo que muita daí para cima. Amém? Muita é 15, é 20 mil, é 30 mil, é 40 mil, é 50 mil. E existe uma minoria nas igrejas que ganha isso. E eles entram no estacionamento daquela igreja com uma caminhonete que custa R$150.000 no estacionamento daquela igreja. E não é o pastor não, é irmão. Amém? Ele entra no estacionamento daquela igreja com um carro aí de tantos, quando o lugar não provoca ciúme. Tem lugar que você também não pode ter isso, senão a pessoa vai te roubar. Mas eu digo que aqui no Bessa pode ter. Amém? Que aqui já é uma grande capital. Talvez o irmão não possa ter lá na Mangabeira. Amém? Chegar lá com um carro de R$200.000, as pessoas, meu Deus, esquece carro, como disse vocês aí, um carro, eu falo muito carro lá no Espírito Santo. Já fica com o olho grande. Mas aqui não, aqui é normal. Amém? Amém. Aqui é normal ter um carro de R$150.000, é normal ter um de 250 mil. Então, aonde é normal nós termos também. Amém? Recebo e tomo conta. Glória a Deus. No Copacabana, no Rio, é normal uma pessoa ter um carro de 1,5 milhão, 3 milhões, como é que Batista tinha. Agora o bichinho está caindo. O filho dele atropelou um rapaz na Washington Luiz, o carro dele era 1,5 milhão. Aí deram um jeito lá, quem ficou culpado foi o homem que ele atropelou, não tem que ser isso. Mas Deus não, né? A lei do dom foi assim. A lei do dom. Amém? Então diga assim, comece com o seu pouco a semear. Comece com o seu pouco a semear. Para ver Comece se com o seu nesta pouco a área semear. aqui que é normal ter o que o apóstolo está falando, se você não vai ter. Glória a Deus. Diga assim, Senhor, se eu não tenho fé para isso, me dê fé. Me dê fé, Senhor. Me dê fé, Senhor. Em nome E de aquilo que Jesus. o apóstolo viu, o apóstolo falou, eu não tenho fé, me dê fé. Em nome de Jesus. Então, antes de passarmos para o próximo ponto, diga assim, todos têm o seu muito. Todos têm o seu muito. Amém. Graças a Deus. Tem que não vai receber, né? Mas tem que E abrir a mão
Agora em março, a instituição Comunidade da Fé no Brasil está fazendo 25 anos. E peço aos irmãos que olhem para este aniversário da instituição Comunidade da Fé no Brasil. Nas suas orações você ore e determine. Amém? Nós temos aí uma camisa que gostaríamos que todos tivessem em comemorações de 25 anos. Mesmo que você não tenha como conseguir ela agora, porque o financeiro esteja um pouco apertado, mas depois você faça ela. Todos, não é? Comunidade do Espírito Santo, comunidade de João Pessoa, Paraíba Bessa, comunidade do Rio, lá todos já pediram que no dia 20, no dia da comemoração, que vai ser no dia 20, não é? Dia 21, se não me falha a memória, todos nesse dia vão estar com a camisa que vai ser levada para o Rio de Janeiro como arte abençoada. Mas aqui você também, não é? Quer dizer, eu tenho a camisa dos 25 anos. Outro irmão também, eu tenho a camisa dos 25 anos. Eu tenho a camisa dos 25 anos. Lá no Espírito Santo, eu tenho a camisa dos 25 anos. Eu tenho a camisa dos 25 anos da instituição Comunidade da Fé no Brasil. Amém? Mas o importante é que vocês comecem a orar, determinando, em nome do Senhor Jesus. O mesmo espírito do profeta. Qual é o segredo de todos os mega ministérios que se tornaram plenamente frutíferos? Qual é o segredo? Ter o mesmo Todos espírito têm do profeta. o mesmo espírito do profeta. Por isso que você vê esses ministérios que não são ministérios velhos, né? São ministérios novos. A Igreja Universal deve ter hoje 38 anos, está 40 no máximo. Está a plenitude da vida. A outra não tem 35, a outra talvez 24 anos. Está na plenitude da vida. E chegaram aos confins da terra, como a palavra lá no livro de Atos. Jesus disse: comece a pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então eles estão chegando até em países fechados, onde a cultura não é evangélica, eles seguem o Alcorão, o livro de Ismael, até ali eles estão entrando devagarzinho. Até na Itália, onde o Papa tem uma veneração profunda, estão chegando. E isso tudo, entendemos que todos deixaram que esta visão marcasse eles, o mesmo Espírito do profeta. E não começaram grandes, nem começaram com uma grande catedral como muitos têm, não é? Mas começaram um pedacinho igual esse, pequenininho. Mas todos aqueles que começaram, aquele pedaço pequeno, talvez com dificuldades de primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, primeiro ano, pagar o aluguel. Mas todos aqueles que começaram com aquele irmão tinham o mesmo Espírito de Deus. E depois que eles passaram pelas provas, porque isso não vem no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, tem que se passar primeiro pelas provas, para ver se aquele ministério é de Deus ou não. Porque as provas, que vai mostrar se aquele ministério é de ouro, de prata ou de pedras preciosas, é as provas que vão qualificar aquele ministério. Começou o grande fenômeno. Amém? E aqueles irmãos que começaram com aquele pastor que não era ainda um apóstolo, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, do lado dele, não abandonaram a ele, fiéis àquela visão dele, fiéis àquela visão espiritual que Deus deu, porque também eles tinham aquela visão.
só não tinha um espírito de liderança mundial. Liderança mundial Deus deu a ele, mas a visão também eles tinham. E entenderam, Deus levantou aquele irmão e foram fiéis do primeiro ano, do processo de provação, foram fiéis no segundo ano, do processo de provação, fiéis no terceiro ano, fiéis no quarto ano. E eu creio que depois do sexto ano aí já começa, porque já saiu-se do processo de provação. Amém? Amém. Porque nada você faça, não deixe de passar no processo de provação. Você possa provar que aquilo é fé. Que aquilo é fé. Que você foi provado e continuou. 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 Então você prova que aquela obra é uma obra de fé. Você foi provado e não desanimou, não retrocedeu, não olhou para trás, não desanimou, não disse chega, não aguento mais, basta, até logo. Você manteve-se. Amém? Esta obra é uma obra que todos têm que reconhecer no mundo inteiro que é uma obra de fé. Porque se alguém falar assim, hoje está tão fácil, não está tão fácil, você diz, senta aí comigo, que eu vou te mostrar o começo dela. Aleluia. Senta aí comigo que eu vou te mostrar o começo desta obra. Hoje está tão fácil, né? Você diz, mas deixa eu mostrar o começo, deixa eu mostrar que nós passamos por isso, 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 passamos por isso. Hoje está fácil, mas lá no começo nós fomos provados para que esta obra pudesse ser mostrada como obra de fé. Tem as marcas de Cristo, né? É uma obra que tem as marcas de Cristo provada, para que ninguém moleste mais, recrimine. Amém? Então hoje eles estão aí com as coisas fáceis, tudo fluindo, mas vai vir lá o começo. Pensa que foi fácil para eles? Senão eles não estariam como estão hoje. Pensa que foi alguma coisa assim como mamão com açúcar que é fácil de comer? Não. Eles passaram por luta, mas permaneceram fiéis. Amém? Amém. Diga para o seu irmão, meu amado, permaneça fiel. Minha amada, Permaneça fiel. Estamos no processo de prova. Eu quero dizer que as coisas que aconteceram é um processo de prova. É. Processo de prova. Em nome do Senhor Jesus. Se os irmãos não estivessem mais no processo de prova, talvez algumas coisas não tivessem acontecido. Com certeza não aconteceria. Mas para que todos provem a fidelidade ao ministério. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, o grande segredo de todos os mega ministérios se tornaram plenamente frutíferos está neste segredo. Todos têm o mesmo espírito do seu profeta, aquele que o Senhor levantou como líder principal deste ministério. O profeta, que é um porta-voz de Deus. Deus fala ao profeta, traz a visão ao profeta. Ele traz esta visão ao corpo. E o corpo rega esta visão. Aleluia. Como Paulo, profeta que plantou, e Apolo regou, e Deus deu crescimento. O profeta traz a visão, e todos regam. Aleluia. E aí, o crescimento é inevitável, porque isso é a parte de Deus. Amém? Amém. Paramos ontem mostrando os obstáculos que atrapalham o crescimento de um ministério. E eu ouvi uma oração, eu fiquei muito feliz. Agora, nesse período, nós temos de 9 a 9h30. Um irmão orou, dizendo que aquele que for um obstáculo a esta obra, ou ele mesmo, que Deus desligue ou tire, que ele não quer ser conhecido como aquele que atrapalhou, mas ele quer ser conhecido como aquele que foi uma pedra viva nessa grande construção. Glória a Deus. Todos vocês são pedras vivas, um do lado do outro, nesta construção que ainda não acabou. Ela vai terminar na volta do Senhor Jesus.
Então eu fiquei alegre, feliz por esta oração que eu ouvi. Não quero ser conhecido com aqueles que atrapalharam. O apóstolo, quando pensa no seu coração, mesmo que já tenha perdoado, que o perdão é instantâneo, mas ele diz: esse irmão atrapalhou. Esse irmão atrapalhou. Se não fosse, já estaríamos mais na frente. Já estaríamos mais na frente. Mesmo perdoando, mas a gente não pode esquecer as coisas, senão cairemos no mesmo erro. A gente esquece em termos de acusar, de ficar com mágoa, esquece em termos de ficar irado, ficar com rancor, porque isso eu esqueço logo. Mas eu não posso me esquecer, porque se eu depois eu caio no mesmo erro. Amém? O esquecimento que nós temos em termos de perdão é aquele esquecimento que você não guarda mais, não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ódio, porque se você guardar essas coisas você vai ficar doente. Amém? Então, você não pode esquecer o que foi feito, para que depois não caia no mesmo erro. Amém? Então, a oração do irmão foi importante. Eu não quero ser conhecido por aqueles que atrapalharam. O mente do apóstolo está sempre: olha, esse atrapalhou. Não tinha como atrapalhar. A palavra veio, foi orientado, mas atrapalhou. Amém? Então diga: não quero. Não quero. Está entre aqueles Está entre aqueles que atrapalharam, que atrapalharam, mas que cooperaram mas que cooperaram para crescimento para crescimento desta grande obra. desta grande obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu chegar aqui no ponto de hoje. Então, obstáculos que atrapalham em muito crescimento de um ministério. Se cada um dos nossos amados, eleitos e predestinados e marcados por essa graça tão sublime, tão extraordinária, tão rica, tão edificante, não entenderem estes princípios gloriosos revelados pela visão da graça de Deus. Estamos ministrando, tirando coisas lá do passado, porque tudo que aconteceu no passado foi escrito para o nosso exemplo. É verdade. Não podemos esquecer. E com a visão da graça de Deus, nós tiramos exemplos para hoje. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios que foi escrito para o nosso exemplo. Amém? Alguns obstáculos que atrapalham o crescimento de um ministério, ou não têm o mesmo espírito do seu profeta. Pois quem atrapalha o crescimento de um ministério são aqueles que não têm o mesmo espírito do seu profeta. Pois todos devem ter um só espírito. Vocês já aprenderam. Qual foi o primeiro obstáculo? Qual foi o primeiro obstáculo? Quando existe dúvida sobre o profeta, esta obra não cresce. Pois estes não têm o espírito do profeta. Pois tudo que provém de dúvidas não é mais fé, é pecado. Ouvimos e vimos em Romanos 14, 22, 23, 14, 22, 23 e 24. Qual foi o segundo obstáculo? Nós estudamos? O segundo é aquele que não tem o mesmo espírito do profeta. Segundo obstáculo, que atrapalha o crescimento de um ministério que não tem o mesmo espírito do seu profeta. Pois quem atrapalha o crescimento de um ministério são aqueles que não têm o mesmo espírito do profeta. Pois todos devem ter um só espírito. Qual foi o segundo? Aquele que faz. Arã e Miriam não tiveram o mesmo espírito do profeta Moisés. Por isso atrapalharam a caminhada do povo de Israel. Falaram com o Eles profeta. se levantaram e falaram contra o seu profeta. E Miriam, naquele tempo, a lepra era como se fosse o câncer. O câncer hoje é a doença mais temida, talvez, do universo. Quando alguém tem esse diagnóstico, a pessoa logo murcha, ela entra em desespero. Não é? A lepra era a doença como o câncer hoje.